Evangelho segundo Marcos, 3º capítulo, 1º verso ao verso de número 6. Todos a encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou-lhes: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. Eu desejo que o Senhor faça um milagre na minha vida esta noite. Eu desejo que o Senhor faça um milagre na sua vida nesta noite. Eu creio em milagres. Eu creio num Deus vivo, verdadeiro, que ouve e atende orações. A palavra nos ensina que os ouvidos de Deus não estão fechados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos estão recolhidas para que não possa salvar. Deus ouve e atende orações. João, numa de suas cartas, a primeira carta, escreveu palavras tão profundas. Ele disse: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, estamos certos de que já obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus ouve e atende orações. Eu desejo que Ele faça milagres, que o nome dele seja honrado, Jesus seja glorificado. Mas eu também tenho aprendido através da palavra a desejar que os processos de Deus se cumpram na minha vida até que o milagre aconteça. Porque quando eu digo que desejo um milagre, não é incomum que eu esteja focando as minhas atenções única e exclusivamente no milagre como solução de um problema que eu identifico como um grave problema na minha vida. Então funciona assim. Quando eu pergunto para alguém: você gostaria de receber um milagre? Se a resposta da pessoa for sim, é muito possível que ela esteja pensando numa solução imediata, pontual, instantânea, para um problema que ela identifica ser o grande problema da sua vida nesse exato momento. Então eu pergunto para uma mulher:
Você gostaria que Deus fizesse um milagre na sua vida? Imediatamente ela pensa na conversão do marido, que se convertesse seria uma bênção, e o lar mudaria, e a vida mudaria, e tudo seria diferente. Então ela crê que Deus pode fazer isso, e ela diz: sim, eu quero esse milagre, e esse milagre é uma solução imediata para um problema que ela identifica. Mas se eu perguntar para ela: você está disposta a deixar Deus fazer na sua vida a obra que Ele quer fazer para que esse milagre possa acontecer? Talvez ela fique em dúvidas, porque ela não sabe que processo é esse. Não sabe o que ela vai ter que deixar no altar. Não sabe que renúncias ela terá que fazer. E isso a incomoda. Pergunto para um homem: você quer um milagre? Ele diz: quero. E imediatamente ele pensa na dívida que ele tem que acertar, num dinheiro que ele precisa ganhar, de como Deus deve ajudá-lo a fechar um negócio maravilhoso que vai solucionar todos os problemas. Mas se eu perguntar para ele: você quer que Deus realize na sua vida uma obra tal, que vai conduzi-lo num caminho tal, que amanhã você olhará para trás e dirá: meu Deus, como o Senhor mudou a minha vida? Pode ser que esse homem fique em dúvida, porque quando eu penso em milagre, eu penso em algo que venha para resolver um problema, e não num processo que venha transformar a minha história, mudar quem eu sou. Talvez não seja o seu caso. Talvez quando você pense em milagre, você pense em tudo isso. Talvez você pense no processo. Talvez você pense naquilo que Deus quer fazer em você, antes de fazer nas suas circunstâncias. Recentemente, numa pregação, eu preguei sobre esse tema: nada muda até você mudar. Eu quero isso. Eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero que Deus escreva uma nova história na minha vida e através da minha vida. Eu quero que Deus toque nas áreas que eu sei que Ele precisa tocar. Eu quero viver como uma nova criatura na presença de Deus. Eu quero milagres, mas acima de tudo, aqueles que farão de mim uma testemunha fiel da graça, da grandeza, do poder, do amor do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Às vezes o milagre me engrandece, porque eu posso contar, eu posso finalmente me sentir melhor, eu posso mostrar, mas o que eu quero mesmo é que Jesus seja visto na minha vida, e o nome dele seja honrado na minha vida, e que o milagre seja um caminho para que ele brilhe e eu possa louvá-lo e adorá-lo com todo o meu ser, com todo o meu coração. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito que às vezes o que Deus tem para fazer na nossa vida dói bastante. Eu creio que às vezes o que Deus tem para fazer na nossa vida constrange. Eu creio que às vezes o que Deus tem para fazer na nossa vida incomoda. Nem sempre a obra de Deus em nós é desejável do ponto de vista das nossas emoções. Pense na vida de José, por exemplo. Deus fez grandes coisas através da vida de José, você concorda comigo sobre isso? Mas para que isso acontecesse, ele precisou deixar José pelo menos 13 anos numa cadeia egípcia. Dói. Há pessoas aqui hoje que estão sofrendo, e elas pedem para que Deus faça um milagre. E o Senhor quer que elas ouçam hoje uma palavra que diz: filho, filha, eu já estou fazendo um milagre na sua vida. E isso que você está vivendo, isso pelo que você está passando, é parte desse processo. É parte desse processo. Esse texto que nós lemos
é um dos textos que me tocam profundamente. Ele fala de um episódio muito comum da vida de Jesus, uma cura. Num dia de sábado, é verdade, numa sinagoga, é verdade, com todo um ambiente de tensão. Um homem com uma mão atrofiada. Para Jesus, nenhuma dificuldade é dificuldade. O que é uma mão atrofiada diante daquele que ressuscita mortos? O que é uma mão atrofiada diante daquele que anda sobre as águas? O que é uma mão atrofiada diante daquele que multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? O que é uma mão atrofiada para aquele que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago? Mas o modo como Jesus operou esse milagre é o que chama a minha atenção. Jesus entrou numa sinagoga dia de sábado e ele conhecia o coração de todos ali. Os religiosos estavam lá. Os religiosos sempre estão por perto. Eles sempre estão presentes. O que distingue os religiosos dos espirituais é que os espirituais estão buscando e esperando aquilo que Deus está fazendo, quer fazer. Os religiosos estão buscando e esperando aquilo que vai fortalecer o seu papel como religiosos diante dos outros. Os espirituais estão olhando para Deus. Os religiosos estão olhando para si mesmos e pensando: será que os outros veem como eu sou maravilhoso? Será que as pessoas veem como eu sou importante? Será que as pessoas veem como eu levo a sério a minha religião? Os religiosos estavam lá. Era sábado, era dia de estar lá. Religiosos são sistemáticos. Fazem tudo como manda o figurino. Mas os seus corações estavam longe de Deus. Jesus já havia dito dos fariseus: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Os religiosos estavam lá, olhando para Jesus. E veja como são as coisas. É possível que alguém esteja olhando para Jesus e não esteja enxergando direito. Porque eles olhavam para Jesus e pensavam: será que ele vai se atrever a fazer alguma cura hoje? Será que ele vai se atrever a profanar o sábado dentro de uma sinagoga? Se você já leu o Evangelho de Marcos com alguma atenção a mais, você deve ter percebido que no capítulo 2 começa toda uma trajetória de Jesus que enfrenta fortemente a reação dos religiosos. No capítulo 2, versos 1 a 12, Jesus perdoa um paralítico que é descido diante dele, pelo telhado. E os religiosos já perguntam quem ele pensava que era para perdoar pecados. Depois ele chama Levi, que está sentado na coletoria, para segui-lo, e vai jantar na casa do Levi. E os religiosos começam a questioná-lo quem ele pensa que é para andar com pecadores e ter comunhão com eles. Depois Jesus entra numa discussão com os fariseus, porque os seus discípulos não jejuam. E quem eles pensam que são para não jejuar, se os fariseus, os discípulos de Jesus, de João e todo mundo jejua? E Jesus diz uma palavra tão bonita, você se lembra, ele diz: por que vão jejuar se o noivo está presente? Eles têm mais é que comer, beber e festejar, porque é tempo de alegria, é tempo de celebração. Depois Jesus vai por uma plantação e começa a colher as espigas para que ele e os seus discípulos comam, e os religiosos começam a acusá-lo. Quem ele pensa que é para em dia de sábado colher e comer e fazer o que ele faz? E finalmente, no texto que nós lemos, os religiosos já estão tão incomodados com Jesus
que depois de Jesus ter curado esse homem, eles saem e conspiram com os herodianos sobre como matar Jesus. Irmãos, isso é muito triste porque o tempo todo eles acompanharam Jesus, o tempo todo eles viram o que Jesus era capaz de fazer e o tempo todo seus corações estavam fechados para Jesus. A religião é um belo jeito de afastar uma pessoa de Deus. A religião é um belo jeito de afastar uma pessoa de Deus. Mas eu louvo a Deus nessa noite, porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Nós não temos uma religião, nós temos um Senhor. Nós não cremos num sistema que nos ajude a fazer o que Deus quer para ganhar dele o que nós queremos. Nós cremos no amor de um Pai maravilhoso que enviou seu Filho morrer na cruz no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna, escrever nosso nome no livro e de lá nunca mais apagá-lo. E nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo nos lugares celestiais. A religião é um belo jeito de afastar uma pessoa de Deus. Mas Jesus veio triunfar sobre a religião, rasgar o véu da separação e dizer: são todos bem-vindos à presença do meu Pai. Na mesa tem lugar para todos, na casa do Pai tem muitas moradas. Ocorre que entre os religiosos havia um homem com a mão atrofiada. E ninguém ali o amava, exceto Jesus. Ele convivia com aquele contexto há tempos, talvez. E as pessoas não se importavam com ele. Quando ele foi curado por Jesus, ninguém se alegrou, ninguém aplaudiu, ninguém o abraçou. As pessoas saíram dali revoltadas. Jesus, percebendo que o clima não era bom, fez uma pergunta que, em tese, deveria tocar o coração daquelas pessoas. Num sábado, a gente deve tirar a vida ou salvar a vida? Ajudar a viver ou matar? E aquelas pessoas ficaram em silêncio. Irmãos, como é triste quando nós precisamos tanto de ajuda e olhamos ao redor e só há pessoas olhando para nós com um olhar de julgamento, de acusação, de raiva. Esse homem estava na sinagoga, mas ele não tinha amigos ali. Esse homem estava na sinagoga, mas ele não tinha com quem contar. Esse homem estava na sinagoga, mas ele era apenas um número ali. Ele estava sozinho. Quando os homens fizeram silêncio diante da pergunta de Jesus, o texto diz que Jesus ficou irado por causa da dureza dos seus corações. Às vezes eu tenho que entender que na vida, mesmo onde eu esperava encontrar pessoas que me abraçariam, que me acolheriam, que me ajudariam, eu vou encontrar pessoas com seus corações fechados. Por várias razões. Talvez porque lá atrás, quando imaginaram precisar, não foram socorridas e por isso alimentaram um alto ressentimento com todo mundo. Talvez porque nunca se sentiram amadas. E a sua insegurança, os seus complexos de inferioridade e todos os traumas que carregam fizeram com que elas não aceitassem que ninguém experimentasse essa bênção do amor. Talvez inveja. Você sabe que a inveja tem pouca relação com aquilo que uma pessoa tem. A inveja está mais relacionada à sensação de que a outra pessoa desfruta de uma certa felicidade com aquilo que ela tem. Razão pela qual uma pessoa pode invejar outra que tem menos do que ela.
Você já deve ter visto isso. Uma pessoa com muito, invejando uma pessoa com pouco. Por quê? Porque ela não inveja a posse, ela inveja a felicidade que ela identifica nessa relação de posse. O sujeito anda no carrão dele importado, sozinho, ar-condicionado ligado, som ambiente maravilhoso, automático, o banco faz massagem nas costas dele enquanto ele dirige. Ô pai, eu quero um desses. Mas ele olha para um outro carro do lado, tem um sujeito com a esposa, os filhos atrás, ela está sorrindo, ele está sorrindo, as crianças estão rindo. O carro é simples, está com os vidros abertos, tem ar-condicionado, mas não está funcionando. É um carro simples, não é importado e não é novo. Mas esse sujeito no carrão olha e pensa, eu queria ser feliz assim. Porque ele não tem família, a família dele não pode nem vê-lo. Ele tem muitas coisas, mas ele inveja alguém que tem menos, porque ele tem uma sensação de que tem menos é mais feliz do que ele. Essa pessoa às vezes não mede esforços para atacar a felicidade do outro, para destruir a felicidade do outro. Porque quem sabe, se as pessoas forem infelizes como ele é, ele não vai se sentir tão infeliz como ele se sente. Porque se todo mundo é alto e eu sou baixo, eu me sinto baixo. Mas se todo mundo é baixo, eu estou na altura certa. E não preciso me sentir menor. Se todo mundo é feliz e eu sou infeliz, quão infeliz eu sou. Mas se eu sou infeliz e todo mundo à minha volta é infeliz, quer saber, felicidade não existe. Então eu me contento um pouco, até com a minha infelicidade. Por isso que a sabedoria popular diz, não grite a sua felicidade muito alto, a inveja tem sono leve. Esse homem estava na sinagoga, talvez esperando encontrar um lugar cheio de gente de Deus. Mas encontrou um ambiente onde ninguém estava preocupado nem com a sua saúde, nem com o seu bem-estar, nem com a sua salvação, nem com a sua alma. Porque no dia mais maravilhoso da sua vida, ninguém comemorou. No dia mais maravilhoso da sua vida, ninguém bateu palmas. No dia mais maravilhoso da sua vida, ninguém deu um glória a Deus. Um dos processos que Deus quer realizar na minha vida é me livrar de toda a pretensão de encontrar nos outros a minha salvação, a minha solução. Se tem um processo que Deus vai trabalhar na sua vida, é ensinar você que ajudem os outros ou não, estejam lá para estender a mão ou não, gostem de ver você levantar e crescer ou não, o seu socorro vem do Senhor. Nós vivemos dias muito estranhos, em que uma pessoa deposita tanta esperança nas outras pessoas, que se ela se decepcionar com as pessoas, ela também se afasta de Deus. E há momentos na nossa vida em que o Senhor nos ensina que ainda que todos se afastem de nós, Ele nos acolherá.
E Ele fará de nós instrumento de bênção na vida dos outros. Porque a experiência mais maravilhosa da vida é quando eu descubro que o amor que Deus tem na minha vida, que o amor com que Deus me alcança e me abraça todos os dias, é o que me impulsiona a abençoar e servir pessoas, porque quando eu mais preciso, a minha ajuda vem de Deus. Ele usa pessoas, mas Ele não tem obrigação de usá-las. E muito menos de usar aquelas que eu gostaria que Ele usasse para me ajudar. Aqui eu aprendo que eu posso ser mais tolerante com as pessoas. Aqui eu aprendo que eu posso amá-las com menos expectativa de que elas correspondam. Aqui eu aprendo que eu posso ser mais autônomo como crente em relação às pessoas que me cercam. Aqui eu aprendo que eu posso dar sem esperar receber em troca, porque mesmo que eu esteja cercado de gente que não sabe o meu nome, que não quer nem saber do meu problema, há alguém presente no nosso meio que está me vendo e que vai fazer algo maravilhoso na minha vida. Olhar para Deus, olhar para Jesus. Os religiosos olhavam para Jesus, mas pensavam apenas em si mesmos. Esse homem aprendeu que ele podia olhar para Jesus e esperar de Jesus que Jesus olharia para ele e que Jesus lhe daria a resposta da sua necessidade. Eu quero olhar para o meu irmão e dizer: meu irmão, conte comigo. E não se preocupe se um dia eu não puder contar com você. Porque a razão de eu estar servindo você é que eu tenho um Deus maravilhoso que tem cuidado de mim. Eu não estou aqui porque você corresponde às minhas expectativas. Eu estou aqui porque Deus é maravilhoso na minha vida. E por isso me deixe servir você. Em nome de Jesus, me deixe servir você. Porque agora eu tenho as mãos totalmente restauradas para poder servir você. A primeira verdade desse texto é que as pessoas nem sempre estarão lá, mas o Senhor jamais falhará. O Senhor jamais falhará. Quem crê nisso, diga amém. Segundo fato que me chama a atenção aqui, segundo processo que Deus trabalhou na vida desse homem, é que Jesus sabia que aqueles religiosos estavam esperando uma oportunidade para acusá-lo. E viu um homem com uma das mãos atrofiada. E quando ele viu esse homem com uma das mãos atrofiada, ele olhou para esse homem e disse: levante-se e venha para o meio. Ele não combinou com o homem o que faria. Ele não disse: escuta, estou preparando uma confusão aqui e eu vou precisar de você, mas fique tranquilo porque no final eu vou curar a sua mão e vai dar tudo certo. Não. Ele viu um homem com uma mão atrofiada e disse: levante-se e venha para o meio. A primeira ação de Jesus em relação àquele homem foi trazê-lo à tona e colocá-lo em evidência. E colocá-lo em evidência a partir de sua dificuldade. Aquele homem que estava talvez num canto da sinagoga, agora tem que se levantar dali e vir para o meio. Não porque ele tem uma promessa de cura, não porque ele sabe o final dessa história, mas porque Jesus mandou.
Primeiro passo no processo do milagre é entender que eu entrei nesse caminho não porque no final vai dar certo para mim como eu imaginei que tem que dar certo para mim, mas porque Jesus assumiu as rédeas da minha vida, Ele manda e eu obedeço. Eu não levanto e vou para o meio porque serei curado. Eu levanto e vou para o meio porque recebi a ordem daquele que tem poder para dizer o que eu devo fazer. As nossas avós diziam, manda quem? Pode. Obedece quem tem juízo. A obediência é caminho de milagre, irmãos. Em Deuteronômio 28, o Senhor fala com o povo e diz, se vocês atentamente ouvirem a minha voz e tiverem o cuidado de fazer tudo conforme tenho mandado, então todas estas bênçãos seguirão vocês e alcançarão vocês. Nós aparentemente invertemos isso. Tiramos fora a ideia de obediência e também tiramos fora a ideia de sermos alcançados pela bênção. Nós criamos a necessidade de correr atrás dela. A palavra é obedeça, siga e a bênção vai te alcançar. Sabe quando alguém diz, vá indo que eu já chego? Filho, vai na frente que eu te alcanço. Está no shopping com a esposa. Bem, vai na frente que eu já vou. Só que isso é perigoso. Quando eu confio em quem me diz, vai que eu já chego, eu vou. Porque já já chega. Agora, se eu não confio, eu fico, mas aonde você vai? Mas por que você não vai agora? Mas e você vai estar onde? E aí eu dou um passo e olho para trás e falo, não, eu não vou, porque se eu for não vai chegar. O Senhor disse, obedeça e siga. As minhas bênçãos alcançarão você no caminho e se estabelecerão na sua vida. Você não persegue, você segue e é perseguido e a bênção te alcança. Levanta e vem para o meio. Saia da zona de conforto. Saia do ostracismo de uma vida que usa os problemas para buscar socorro e se esconder das responsabilidades. Pare de usar como desculpa a sua necessidade para evitar o desafio de servir a Deus com coragem e fé. Pare de se esconder atrás do seu problema. Eu tenho a sensação que algumas pessoas precisam que o seu problema não seja resolvido. A pessoa chega e você pergunta, tudo bem? A pessoa responde, aquele jeito, né? Você sabe, aquele meu problema. Passa um tempinho, chega outro. E aí, como é que você está? Aquele jeito. Você sabe, aquele meu problema. Pastor, termina o culto. Pastor, ore por mim. Você sabe, aquele meu problema. Eu desconfio que essa pessoa não quer que o seu problema seja resolvido. Porque se for, ela vai falar do quê? Vai chamar atenção como? Vai ser o centro das atenções de que jeito? Vai fugir da responsabilidade como? Porque aí o pastor diz, estou precisando de você, meu irmão. E ele diz, pastor, enquanto eu tiver esse problema, não vai dar não. Estou precisando de você, minha irmã. Mas então, pastor, você sabe que para mim é tão difícil, você sabe aquele meu problema. Ô, bênção de problema. Melhor coisa que eu arrumei na vida foi esse meu problema. Porque aí eu demando, mas não ofereço. Recebo,
mas não dou. Peço, mas não entrego. Jesus disse para o homem: levante e venha para o meio. Saia da escuridão, saia da zona de conforto, saia de trás das cortinas da vida, venha expor-se, venha mostrar que você faz parte do processo, venha deixar Deus conduzir a sua vida, venha deixar Deus tomar as rédeas da sua história, venha para o meio. E o homem vem. E não bastasse, Jesus diz: estenda a mão. Se você já conheceu pessoas que têm algum problema físico, às vezes há uma necessidade dessa pessoa de esconder o problema que ela tem. Ocultar. A pessoa tem uma mão atrofiada, ela mantém a mão escondida. Jesus diz: estenda a mão, mostre-a. Não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo de expor a sua fraqueza. Não tenha medo de expor a sua fragilidade. Não tenha medo de reconhecer a sua fraqueza. Não tenha medo de aceitar que você tem defeitos. Não tenha medo de apresentar a sua dor. Não tenha medo. Porque quando você sai de trás do problema, aí você tem direito de mostrar o problema. Quando você para de se esconder atrás da luta, aí você pode olhar para a luta e dizer: é isso aqui, Senhor. Quando a luta deixa de ser o centro e eu venho para o meio e digo: Senhor, aqui estou eu e aqui estão as coisas que têm me feito sofrer, e eu apresento diante de Deus, agora as coisas estão no seu lugar. Primeiro eu saio do esconderijo em que tenho me eximido da responsabilidade de ser quem Deus quer que eu seja, e agora eu posso colocar a minha dor, a minha necessidade, a minha angústia, o meu sofrimento, a minha solidão. E aquele homem estende a mão. E quando ele estende a mão, aleluia, a sua mão está restaurada. Porque o processo permitiu que agora tudo pudesse ser diferente. Ele não veio atrás da cura da mão. A cura da mão fechou um processo maravilhoso em que Deus estava controlando a vida daquele homem. Tem tanta coisa na minha vida que o Senhor precisa mudar, irmãos. Tanta coisa na minha vida que o Senhor precisa mudar. Eu preciso admitir isso em primeiro lugar. Eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de circunstâncias ministeriais, eu não estou falando de outras pessoas. Eu estou falando daquelas coisas que eu carrego dentro de mim, as quais eu tenho vergonha de admitir para as pessoas que me conhecem, que me fazem sofrer, e eu finjo que estão enterradas e não estão enterradas. Tentar enterrar algo é multiplicar o sofrimento. Tem uma história infantil tão interessante, você já deve ter ouvido. O tatu cometeu um crime no meio da floresta e foi preso pela guarda da floresta, que o levou até o juiz, que era um leão. E aí o tatu mandou chamar um advogado, e o macaco veio para ser advogado do tatu. Só que o promotor tinha muitas provas contra o tatu. E o macaco foi percebendo durante o julgamento que não ia ter como salvar o tatu, porque o tatu era culpado e ele tinha que ser punido. De repente, determinada altura do julgamento, o macaco levantou e disse: eu quero mudar a minha defesa e dizer que o tatu é culpado. A floresta toda: o tatu está louco. Macaco. O leão perguntou: você está dizendo que o tatu é culpado? Ele: estou dizendo que o tatu é culpado.
E mais, quero propor que ele seja duramente punido. O leão falou: e o que você sugere? Ele falou: eu sugiro a pior das penas. Qual? Que ele seja enterrado vivo. Eu vou esperar todo mundo entender, aí eu continuo. No tribunal da alma, o macaco está sugerindo que eu enterre o meu problema vivo. Só que o meu problema é tatu. Ele vive debaixo da terra e faz um estrago debaixo da terra. Aí você escondeu aquele trauma. Aí você nunca mais falou daquele medo. Você nunca mais quis saber daquela culpa. Só que vive ansioso, ansiosa, explode com a maior facilidade, não se dedica a nada por longo prazo, vive cercado de inseguranças e medos, porque o tatu está lá fazendo estrago, cometendo outros crimes, paralisias emocionais, conflitos. O Espírito Santo está falando com você hoje, dizendo: vem para o meio, vem para o meio, levante daí, vem para o meio, pare de se esconder da vida, dos desafios, da fé, vem para o meio, e agora estenda essa mão, reconhece essa luta, reconhece essa dor, aceite esse trauma, mostre para mim esse medo, coloque no meu altar essa situação que tem incomodado você, que assim que você estender a mão, você verá que eu já estou restaurando você. Cura, restauração, milagre, milagre, milagre. Coragem de levantar e vir para o meio e estender a mão. Terceira questão que me chama a atenção nesse texto, e com ela eu termino. Jesus sabia que os religiosos estavam procurando um motivo para acusá-lo. Jesus sabia que os religiosos sairiam dali e tramariam com os herodianos sobre como matá-lo. Jesus sabia que estaria ali um homem com uma mão atrofiada. Jesus sabia que iria curá-lo. Ele sempre sabe tudo. Quando Lázaro morreu, as irmãs já tinham mandado chamar Jesus, que não foi. E os discípulos não entenderam por que Jesus não tinha ido, afinal era amigo da família de Lázaro. E aí de repente chegou a notícia de que Lázaro havia morrido. E Jesus diz para os discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá despertá-lo. Os discípulos ficaram confusos e um deles disse: bom, se ele está dormindo, então não tem problema. Jesus percebeu que tinha ficado uma confusão e disse: nosso amigo Lázaro morreu. E eu me alegro, preste atenção no que eu vou dizer, e eu me alegro de lá não ter estado, porque agora a glória de Deus se revelará. Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Os judeus tinham uma fé doida, era um mito popular, uma lenda, uma crendice. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, a alma, a ruar, que é o fôlego da vida, ficava disponível para a pessoa até 3 dias depois da sua morte.
depois dos quais esse fôlego se dispersava e era impossível que a pessoa voltasse. Quando Jesus chega, alguém diz para ele: já é o quarto dia. Já é o quarto dia. O que essa pessoa estava dizendo é: mestre, o prazo expirou. O tempo acabou, não dá mais. Se o Senhor tivesse chegado um dia antes, ainda era possível. Jesus disse: se você crer, verá a glória de Deus. Lá para os discípulos ele disse: eu me alegro de lá não ter estado, porque a glória de Deus se revelará. Agora ele diz: se você crer, verá a glória de Deus. Tirem a pedra. Senhor, já cheira mal, tirem a pedra. Jesus chorou. Não porque não sabia que Lázaro ressuscitaria, mas por causa daquela mesma situação que o levou a dizer para os discípulos: até quando estarei convosco e vos sofrerei? A dor de Jesus de ver a força da morte, o peso da incredulidade, o medo, a tristeza humanos, toda a falta de esperança ali representada. Mas ele também olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. E então, olhando para o túmulo, disse: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu vivo. 4 dias depois. E um pregador antigo, que eu ouvi na década de 80, disse: se Jesus não tivesse dito, Lázaro, sai para fora, todos os mortos sairiam para fora naquele momento. Gostava de ficar imaginando os mortos perguntando uns para os outros: por que só Lázaro, hein? Se ele chamasse nós ia também. Para Deus não há impossíveis, irmãos. Contudo, a glória de Deus. João capítulo 9, os discípulos estão andando com Jesus e vem um cego de nascença. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nenhuma coisa nem outra. Não foi ele, não foram seus pais. Isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. O que eu quero que você entenda é que há um propósito para a sua luta. Há um propósito para a sua dor. Há uma razão porque Deus não fez o que você gostaria que Ele tivesse feito até agora. Mas quando chegar a hora, Ele vai fazer. Porque não é para te atender apenas. Ele quer te atender, Ele quer te abençoar, mas acima de tudo, Ele quer te dar a maior bênção que você pode receber, não a de ter um problema solucionado, mas a de passar a ser um instrumento para a glória dEle. Porque essa é a questão do processo. Que o processo aponta para uma finalidade maior. Se o meu filho derruba um copo no chão, e eu digo: filho, se afaste, e eu vou limpar isso. Eu limpo, recolho os cacos, jogo tudo fora, passo pano. Eu solucionei o problema que o meu filho criou. Mas ele não aprendeu lições tão importantes. Se eu tivesse feito um processo com ele: filho, vem cá, você vai me ajudar. Não mexa no caco, deixe que no caco eu mexo, porque você é pequeno. Mas pegue o pano, me ajude a limpar, passe o pano aqui. Ele já ia aprender lições importantes. Ele é maior, pode limpar sozinho.
Por quê? Porque o meu objetivo maior em relação ao meu filho não é solucionar os problemas dele, mas levá-lo a viver uma vida que faça com que ele tenha experiências muito maiores do que aquelas que eu poderia realizar para ele. Guardadas as devidas proporções, porque o exemplo é pequeno, o exemplo é simples. Quando Deus permite que você passe por uma luta, o objetivo dele não é apenas solucionar o seu problema e resolver a sua luta para que você fique feliz, mas é fazer dessa experiência um caminho para que a sua vida seja para a glória dele e a sua luta seja para que a obra dele se manifeste na sua vida e para que você aprenda que mais importante que ter uma solução para uma questão pontual é poder ser usado nas mãos de Deus. Então, enquanto Deus não faz, eu me alegro, porque sei que Ele está preparando algo maravilhoso. Jeremias 29:11, eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz, não de mal, para que vocês tenham uma esperança e um futuro. Você está aqui pensando, meu Deus, bem que podia ser hoje o dia da cura da minha mão atrofiada. E o Senhor está dizendo, filho, filha, esse dia chegará. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Será naquele momento em que a sua história será completamente transformada num modo de honrar a Deus, de levar pessoas a verem a glória de Deus na sua vida e de ter uma experiência de galardão tão profunda que você dirá, Senhor, obrigado, porque no teu tempo tudo é melhor. A glória de Deus, irmãos, a glória de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante.